Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta aí do outro lado, estamos em mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, no mês de abril, fazendo os nossos programas com dedicação à temática da tecnologia, mas sem deixar de lado todas as transformações que passam por meio da tecnologia, que fazem com que as nossas áreas conversem, né? Mês passado nós falávamos aí das naturais e exatas, hoje nós vamos falar das naturais e exatas, trabalhando, conversando com as tecnologias. Nossos convidados são a professora Andréa Vale Númer e o professor Carlos Leite Maciel Filho, que são nossos autores do livro Introdução à Geologia da Engenharia, que já está na sua 5ª edição. É um livro dos nossos mais vendidos ali pela editora da UFSM. Você que nos acompanha pode também verificar os nossos títulos que estão em promoção, os títulos das tecnologias, né, das ciências tecnológicas e áreas afins, ali no nosso site, editoraufsm.com.br, livros com frete grátis. E ali na nossa livraria temos sempre algum livro em promoção, temos a nossa famosa caixinha de saldos, que é sempre um sucesso, livros a 10, 20 reais. Procure lá que talvez o livro que você estava procurando está lá agora com desconto nesse exato momento. Então, aqui pela 107.9, vamos conversar com os nossos convidados, fazendo um início, assim, a gente estava conversando aqui antes, né, fazendo uma coletânea de experiências que são das mais variadas aqui. Professores Carlos, professor André, sejam muito bem-vindos. Professor Carlos, comece aí contando da sua experiência de vida e toda a história aqui junto da nossa instituição. Muito bem. Eu vou começar lembrando que os cursos de geologia formaram a primeira turma em 1960. Foi o ano que eu entrei na Escola de Geologia de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na época era URGS. Por sinal, eu tinha preparado 2 vestibulares, um para Geologia e para Engenharia, porque eu sempre tive uma tendência entre as duas coisas que depois vêm se confirmar na profissão. Então, a primeira turma se formou em 1960, eu me formei em 1964. Então a tradição de geologia no Brasil era muito pequena, muito pobre, e muito menos ainda em geologia de engenharia. Eu lembro que no curso de geologia nós tínhamos a disciplina de geologia aplicada, que na verdade era uma mistura do que hoje a gente considera geologia de engenharia e mecânica dos solos. No curso de engenharia estão bem definidas, uma com outra. Bom, muito bem, eu me formei, primeiro eu fui para a Petrobras, porque na época a Petrobras era a maior empregadora de geólogos. Aliás, foi a Petrobras quem incentivou a formação dos cursos de geologia, porque ela precisava de geólogos. Eu imagino, né? Era uma novidade. Sim. E em certa medida para eles também, quer dizer, primeiro se gerou a necessidade para daí correr atrás da formação de recursos humanos. Primeiro a necessidade, depois corre-se a formação de recursos humanos. E na época a geologia recebeu muito recurso, era vamos dizer, um curso assim até, na época, proporcionalmente mais aquinhoado de materiais, etc. Bom, fiquei quase 3 anos na Petrobras, aí surgiu a possibilidade de eu vir para a Universidade Federal de Santa Maria. Como eu tinha vontade de vir para cá, vim mesmo, perdendo dinheiro, não valia a pena. Comecei a lecionar no curso de Geografia. Em 1970, eu comecei a lecionar para o curso de Engenharia Civil. Tinha uma disciplina que, na verdade, era 1 ano, tinha um semestre de Geologia e outro de Geologia Aplicada. Sua naturalidade de Porto Alegre, que região? Eu nasci em Porto Alegre, exato. Me criei em General Câmara, depois voltei para Porto Alegre para estudar, me formei lá, e aí fui para Bahia, na Petrobras. E aí, tendo a oportunidade, eu voltei para o Rio Grande do Sul, vim para a UFSM. Bem,
Então, em 1970, eu comecei a lecionar para engenharia civil. Então, eu quero destacar justamente o seguinte, o trabalho que a gente teve para montar um programa mais específico para a engenharia civil. Porque tinha um programa que eu me lembro até que formava geologia aplicada e noções de metalurgia. Ora, o engenheiro civil não faz metalurgia, quem faz é o engenheiro de minas ou outros profissionais. Então a gente começou a modificar isso aí. Em 1971, nas férias, eu fiz um estágio no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, que foi muito importante. Por quê? Nesse estágio, eu fui junto com o pessoal do IPT para ver as obras da barragem de Ilha Solteira. Essa construção teve uma importância grande para a engenharia, para a geologia aplicada à engenharia, porque surgiram vários problemas de ordem geotécnica, geológica, geotécnica, que o pessoal, em princípio, não saberia resolver. Então, eles praticamente deram uma carta branca para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas gastarem o que fosse necessário para resolver os problemas técnicos dessa barragem. Então, logicamente, tendo uma carta branca, esse instituto cresceu. Então, na época, eu lembro que eu consultei o professor de geologia aplicada que eu tinha tido. Ele recomendou, olha, o melhor lugar no Brasil é o IPT de São Paulo. Então tá, fui para lá, fiz um estágio de 2 meses, aproveitei muito, inclusive com essa viagem à Ilha Solteira. Então aqui justamente eu quero destacar assim, a década de 1970, em parte da 80 também, foi quando cresceu a geologia da engenharia. Veja bem, foi a época da construção das grandes barragens brasileiras, que hoje ainda são a base da vamos dizer, matriz energética do Brasil. E, claro, construção de grandes barragens sempre surge problemas. Então, aqui, eu quero até destacar uma das coisas que aparece no livro. Por que eu tenho tantas referências de congressos brasileiros de geologia e de engenharia? Porque o pessoal que estava trabalhando, quando tinha a primeira oportunidade de apresentar os dados ou as novidades, enfim, a sua experiência, era nos congressos brasileiros de geologia e de engenharia. Não tinha muito tempo de elaborar muitos artigos e botar numa revista indexada, uma revista científica com eu fico editorial. imaginando, a gente hoje em dia tem uma série tem a própria internet que facilita, e ainda assim tem gente que reclama que a revista demorou muito para publicar. Exato. Na ocasião, devia ser, muito era mais. um tempo que se perdia talvez aquela informação que ainda era inédita, né? Tinha que aproveitar. Exato, e dentro do ambiente científico é isso, a pessoa que faz a descoberta ou que elabora um novo método, enfim, ela quer mostrar aquilo ali como uma preponderância, antes que outro descubra também. Disso aí. Né? E por sinal, o Brasil formou naquela época muitos engenheiros e geólogos que ficaram reconhecidos no mundo inteiro e foram construir barragem nos países da América Latina, inclusive na China. As grandes barragens da China tinha brasileiro lá, porque a engenharia ela cresce pela experiência. Tem que experimentar, ver como é que funcionou, se deu certo, se não deu certo, então é aí que cresce. Sim, então eu estou destacando isso porque hoje, para fazer o currículo Lattes, referências em congressos não vale quase nada. Pois é, eu estava pensando nisso. Exatamente, por isso que eu estou ressaltando. Agora não vale quase nada. Mas na época era o que tinha. Então não dava para... Nem se pensava esse negócio de fazer currículo, porque publiquei no boletim tal, ou publiquei num congresso, ou num simpósio, isso, aquilo. Tinha que aproveitar porque a geologia de engenharia estava crescendo, era experiência que ia sendo acumulada. Então, durante um bom tempo a gente ficou assim testando programas
Nesse estágio também eu fui a São Paulo e peguei o programa de Geologia e de Engenharia que eles tinham lá e trouxe para cá. Então a gente procurou adaptar, mas não tinha muita experiência. Depois, em 1972, 73, eu fiz mestrado no Rio de Janeiro. Então, um mestrado específico em Geologia de Engenharia. Aprendi muita coisa lá, então aí, quando eu voltei já deu uma melhorada no curso. Depois, já falando em pós-graduação, de 1976 a 79 eu fiz doutorado na USP, em São Paulo. Voltei para lá. E, na verdade, claro, eu estava matriculado no Instituto de Geociências, mas eu desenvolvi a minha tese de novo no IPT, no Instituto de Pesquisa Tecnológica, porque ainda naquela época era onde se concentrava maior experiência, conhecimento de geologia de engenharia. Então, esse contato com os profissionais e tal, isso aí enriquece muito. Eu acho que valeu a pena. Então, final de 79, voltei, da década de 80 que eu tive mais atividade aqui na universidade. Mas eu até esperava que saísse um livro de geologia de engenharia aqui no Brasil. Eu tinha, na época, Crinini e Judd, que é Geologia Aplicada, mas era um livro traduzido para o espanhol, que não trazia a experiência do Brasil, trazia do exterior. Não sei se tu conhece esse livro ainda. É um dos clássicos da época, né? Porque não tinha outro. E justamente eu senti aquela necessidade que a gente mesmo, os alunos, pudessem verificar alguma coisa aqui no Brasil. Por exemplo, hoje, alguém que vai a Rio Grande pode ver, aqui foi construído aqueles moles, aquilo é importante para a navegação e tal, como é que foi construído? Está lá aquelas pedras assim, como já foi mencionado no livro de Geologia da Engenharia, que tem que ser tal e tal tipo de pedra, assim por diante. Quem vai nas barragens, falando em Ilha Solteira, aqui teve tais e tais problemas. Eu lembro que, por exemplo, o geólogo estava mapeando as fundações da barragem na escala de 1 para 100. Era praticamente desenhado cada coisa. Porque o pessoal ficou assim tão preocupado com os possíveis problemas que haveria de estabilidade da barragem que mapeou tudo. Então, são experiências que justamente em livros do exterior, eles apresentam as experiências dos países deles, principalmente Estados Unidos, alguma coisa da Europa. Então, eu queria que fosse alguma coisa mais brasileira, ou seja, criar aquela cultura de geologia e de engenharia brasileira, que as pessoas pudessem ir e verificar essas coisas assim como são realmente. Então, existia um livro, mas no estilo de polígrafo. Lembra assim, polígrafo, eu estou fazendo essa comparação porque depois vou dizer o que aprendi muito com a editora. Já não tem tanto cuidado no polígrafo, bota assim, um linguajar mais solto e tal. E sim, muitas pessoas faziam os polígrafos quase que pegando um pedaço de um livro daqui, um pedaço. Então, às vezes a linguagem até mudava de um fascículo para o outro, porque a pessoa viu um negócio do jornal, achou legal, botou. Viu um negócio no livro, achou legal. Quando via, tinha um material ali, né? Ilustrativo, enfim. Mas em todo caso, vamos dizer assim, valeu, eu usava aquilo. Exato. Era bom, tinha bastante experiência também, já brasileira. E aí eu sei que eu comecei a me interessar de fazer esse livro, foi, acho que no final da década de... Não, ele saiu em 94, foi já... final da década de 80, início de 90, eu falei com a editora, eu sei que eu levei mais de um ano, desde que a gente conversou até sair o tal de livro. E ou seja, o que eu aprendi? A diferença, assim, entre uma publicação por uma editora oficializada, que tem um corpo editorial para examinar, é diferente de fazer um polígrafo e largar. Ou mesmo, eu já tenho outros livrinhos que eu paguei assim, imprimo isso aí, pronto, sem problema. Mas na editora aprendi isso. Aliás, até aconteceu um fato interessante. Porque eles tinham um manuscrito, mandaram para consultores,
que eu não deveria saber quem é. Aí uma professora lá de Porto Alegre, eu vi o teu livro, muito bom, não sei quem é. Aí eu comentei com o pessoal da editora. Se entregou. Eu comentei com o pessoal da editora, mas então não vale, porque eu não podia saber quem é. É que às vezes acontece isso quando a pessoa tem na sua área um certo expertise, chega um material sobre geologia da engenharia, a primeira pessoa que vai receber, ele vai olhar e dizer, mas isso aqui só pode ser do professor Maciel. Né? Então, pode acontecer. Mas ela não devia ter se entregado. Não devia ter se entregado. Aí se entregou, aí tiveram que mudar, pegar o outro e tal. E outra coisa, assim, que, claro, aprendi é importante, tem todo aquele corpo editorial, além desse resultado dessas pessoas que deram o parecer, tem um corpo editorial, então isso demora. Outra coisa, como é que teria que fazer as referências bibliográficas, tem tudo normas para isso, como é que... Então, eu aprendi muita coisa e fiquei valorizando. Hoje eu sei a diferença que tem um livro editado por uma editora e um livro que simplesmente eu pago para a gráfica faço. Esse aqui paguei para a gráfica, fiz, foi aqui a gráfica da própria universidade, aqui. Eu tinha uma verba para isso e tudo bem, valeu. Exato, são caminhos diferentes. São caminhos diferentes, mas existe um valor específico para livros editados por editoras. Então, tem uma responsabilidade maior. Bem, enfim, a primeira edição saiu eu tenho uma colinha aqui porque eu não lembro de todas as datas. Em 1994. Foram 1.000 exemplares. Depois, a segunda edição foi em 1997, que houve muito pouco, eu fiz quase que só umas correções ali, não quase. E em 1998, saiu um livro editado pela Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia. Por sinal, nesse mesmo ano eu ganhei um prêmio Victor Lais pela contribuição à geologia da engenharia graças a esse livro, essas duas edições, primeira e segunda edição. A terceira edição, eu achei até que, depois que tem esse baita livro editado pela Associação Brasileira de Geologia e de Engenharia, em que cada capítulo são geralmente 2 autores, revisado por várias pessoas. Aliás, eu fui um dos consultores. Disse assim, meu livro não vai ter mais interesse. Eu achei que não ia. Lê do engano. Pois é, aí foi se esgotando, saiu a terceira edição. E a terceira edição, em vez de 1.000 exemplares, saiu com 500 exemplares. Eu achei, não vai vender muito. Mas vendeu. Vendeu. Bom, aí na quarta edição, aí que entra a Andréia, que eu já estava aposentado, então convidei a Andréia. Eu não estou acompanhando mais a evolução da geologia da engenharia, porque, na verdade, é o seguinte, eu me aposentei, depois fiquei como bolsista aqui na UFSM, em seguida eu fui como professor visitante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, lecionar na área de geotecnia. Então, eu fiquei 2 anos lá, usei esse livro. Aí eu acrescentei algumas coisas que não estão aqui, mas enfim, ele valeu para pós-graduação. Depois voltei para o UFSM, mas aí não lecionei geologia de engenharia, era mais da área de hidráulica, lecionei hidrogeologia. Aqui tem um pouquinho de hidrogeologia, mas não é o principal. Na época era o principal. E mais tarde eu fui convidado a lecionar na Unifra, né? Porque era Unifra, o curso de Engenharia Ambiental. Assim, aí eu tenho que fazer uma volta. Assim. Na terceira edição já havia a preocupação ambiental. Vamos botar assim por épocas. Na década de 70, ao menos aqui no Brasil, a preocupação era com a eficiência da obra. Eu tenho que construir, vamos dizer, uma barragem ou um túnel que seja estável, que não vai desmoronar, e para isso eu vou cuidar isso e aquilo, etc. Muito bem. E se tiver que desmatar, não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. Não tem problema, desmatar mesmo. Antes eu trabalhei na Petrobras, eu lembro que cada sonda eles
desmatavam tudo e até largavam a lama com que é perfurado o petróleo. Ela, em alguns lugares tinha pH 13. Eles largavam assim no terreno, pouco se importa. Sim. Realmente não havia preocupação ambiental. Eu lembro na época de estudante também que a gente visitava minas de carvão, era um horror, um estrago, uma devastação. E até as pessoas trabalhando ali, assim, aquela sujeira, enfim, não havia preocupação ambiental. Sim. Aqui no Brasil, ao menos, me parece que na década de 1980 é que começou. Olha, tem que construir alguma coisa, mas também tem que ver o meio ambiente. Vai se fazer um impacto no ambiente? Vai. Vão minimizar esse impacto para ter o melhor proveito. E vão ver as consequências disso. Então, começou esse equilíbrio. Então, a terceira edição já tem uma preocupação ambiental. Eu botei, por exemplo, rochas com materiais de construção, como é que é feita a extração dessa rocha, então, como é que tem que ser, enfim, os cuidados com as pedreiras, etc., alguma coisa assim. Bom, então, aí daqui a pouco vou passar para a Andréia, na quarta edição. Não tem mais experiência. Quem tem experiência é a Andréia, que estava continuando a lecionar essa disciplina. Só pega isso aí, dá uma melhorada, acrescenta algumas coisas e vai indo. Então, passa a bola para ti, para mostrar a tua experiência. Então, nos conta aí, professor André, que também é participante lá do Lagiolan, né? Isso. Que é o laboratório que o professor Robaina e o professor Romário tiveram aqui na outra ocasião, né? No mês passado. Também trouxeram a experiência deles. Então, vocês são colegas ali, né? Somos. Então, nos conta um pouco dessa... Obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de falar um pouco, né, da experiência da gente, do livro, né, que a gente tem, que eu participei com o professor Maciel. Eu sou geóloga mesmo, né, de profissão. Eu não sou daqui, eu sou de Lajeado, né? Eu vim para cá em 96 como professora substituta e depois em 97, quando eu terminei o mestrado, que eu fiz em Engenharia de Minas, eu assumi aqui na universidade, né, num concurso. Então, desde então, eu entrei na vaga do professor Maciel. Então, assim, eu já fazia eu já gostava de uma geologia mais aplicada e não a geologia pura, né? Por isso que estudei Engenharia de Minas. Eu morei na mina do Camaquã, meu ex-marido, pai da minha filha, trabalhava lá, então a gente morou lá há 6 anos. Então, isso me fez gostar de aplicar, né, a geologia. E aí, quando eu vim para cá, ocupei a vaga do professor Maciel. Na ocasião, quando eu comecei a dar aula de geologia de engenharia, porque eu já tinha essa experiência na engenharia de Minas, mas muita coisa de estabilidade de talude, de qualidade de rocha, né? O professor estava como professor visitante na engenharia, no programa de pós-graduação da Engenharia Civil da URGS. E aí ele me convidou para fazer o doutorado lá. Naquela época a gente entrava sem doutorado aqui. Exato. E a gente tinha um incentivo da universidade para se doutorar, né? Então recém eu terminei o probatório, me liberaram para fazer o doutorado. E foi assim, daí fui fazer o doutorado na engenharia civil, né, na parte de geologia de engenharia, de geotecnia. Eles estavam construindo na época a rodovia Rota do Sol. Então lá tinha muito problema de instabilidade, né? Escorregamento, movimentos de massa. Vocês lá podendo ver as coisas acontecendo, essas grandes obras e podendo visualizar aquilo. É uma memória que é uma coisa impressionante, né? E são oportunidades únicas, porque depois que está construído, está construído. Acabou, não vê mais. Quem viu, quem não viu. Exato. Só a foto. Então a gente está no local, na época, 4 anos. O meu orientador foi o professor Luiz Bressani, que é um geotécnico muito conhecido, e ele trabalhava como consultor do Dyer também na época. Então, muitos problemas eu acompanhei, né, investigando a geologia para auxiliar ele na elaboração da solução, né? Então, é assim que a geologia de engenharia trabalha. O professor falou que a geologia de engenharia teve um boom muito grande na década de 70 por causa das obras, né? Então, para tentar resolver problemas de obra, né? Principalmente as barragens. E eu acho que isso foi muito legal, porque isso é um caminho sem volta. Hoje, todo construtor que despreza, menospreza ou acha que a geologia vale menos no seu projeto ou na sua licitação, ele, em algum momento que der alguma coisa errada, ele vai ter que buscar isso.
Isso é uma crítica, vou fazer uma crítica que eu tenho até hoje em relação às obras feitas no Brasil, que o recurso que é alocado para a investigação, que a gente chama de geológico-geotécnica, que é entender a geologia material e o comportamento desse material na obra, é mínimo. É mínimo e às vezes nem é feito, passa por cima. Aí depois tem que voltar quando a obra já está andando e aí tem que fazer milagre. Deixa eu te dar uma parte aí com isso aí. Então, assim, ó, isso é o Brasil. Né? Deixa eu te dar uma parte aí. Eu me lembro quando eu estava fazendo no Rio de Janeiro o mestrado, o meu professor orientador mostrava às vezes o que era a parte, essa parte que seria, vamos dizer, de geologia, que deveria ser uma geologia aplicada. Ele disse, olha aqui, ó, o pessoal faz essa parte aqui, é uma descrição geológica que não interessa nada para a engenharia, por isso que ficou desvalorizado. Então, esse trabalho do geólogo, ele tem que ser direcionado para aquilo que interessa para a engenharia. Não faz uma descrição... É como se fosse um palavrório para dizer que constou ali alguma coisa. Exatamente, era um palavrório para dizer que constou, fazia parte do projeto. Olha, a geologia disso aqui, aquele monte de coisa, até paleontologia, isso e aquilo, etc., que não interessava. Alguma coisinha interessava. Mas aí quando o pessoal começou a realmente dar uma contribuição real, já passou a ser mais valorizado. Mas ainda é pouco valorizado. Ainda é pouco valorizado. Sim. E é um desafio gigante, porque a gente está... a área que é a nossa, mas a gente tem que passar o que a gente conhece de uma forma que seja útil para um projetista, por exemplo, para que ele entenda qual é o problema. Então, tu tem que traduzir isso e valorizar a tua área também, né? Porque é muito importante. Um engenheiro não pode fazer geologia, assim como a gente não faz a engenharia de projeto. Mas a gente pode trocar informações, né? E é isso que é o grande desafio. E um grande desafio e que a gente e os grandes barrageiros, as grandes obras, não estão encontrando hoje no país gente qualificada para fazer isso. A gente tem poucos cursos de geologia ainda, né? A gente forma poucas pessoas. O Rio Grande do Sul é uma exceção, porque nós temos 4 cursos de geologia. Nós temos 3 de geologia e 1 de engenharia geológica. Teoricamente, a gente teria muita gente, né? Muito geólogo, mas poucos geólogos aplicados, né? Que queiram trabalhar com essa interface, porque, na verdade, tu tem que ultrapassar a fronteira e estudar um pouco da engenharia para entender a necessidade. Hoje a gente até fala muito na multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, mas ainda assim é coisa que se fala com afinco, procurando nos cursos e tal, de uns, vamos dizer, 10 anos para cá, quando muito. Que se está colocando mais carga nisso, né? Mais força nisso. Então eu fui fazer esse doutorado, né? Daí o professor me convidou para participar dessa edição do livro dele. A gente refez muitas coisas, a gente acrescentou capítulos novos com outros professores, com o professor Rinaldo Pinheiro, lá do CT também, que é um engenheiro geotécnico que fez doutorado comigo, que eu trabalho com ele direto, assim, muitas coisas. E teve mais alguém o professor Romário, que trabalhou na parte de cartografia geotécnica para fazer esse tipo de mapa, né? E teve mais um capítulo que é de alguma coisa de drenagem urbana, né? Alguma coisa parecida com isso, eu acho. Então, foi um desafio gigante, porque eu quis colocar fotos coloridas, né, de rocha, que pudesse ajudar. Porque, assim, o professor falou uma coisa que eu lembro, porque eu fui... Muitos anos professora, fui muitos anos presidente da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia do Núcleo Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a BGE Nacional, ela publica muitos livros, o que é uma coisa muito legal, e distribui para os seus associados. E vende, óbvio, né? Mas também a gente recebe todos os exemplares. Quando ela publicou esse livro de geologia de engenharia gigante, assim, muito grande, eu falei assim, nossa, o professor Maciel falou, nosso livro não vai vender mais. E eu falei assim, poxa, mas chamaram para a 4ª edição porque ele era o campeão de vendas, eu acho que ele segue vendendo. Por quê? Porque a diferença dele é a linguagem, ele é uma linguagem para aluno. Eu me surpreendi agora, esse semestre, um aluno chegou na aula e disse assim, professora,
esse seu livro aqui vai ser bom para mim? Eu falei assim, eu espero que sim. Eu espero que sim. Então, ainda tem as pessoas estão se interessando e querendo conhecer e achando que ainda é um suporte. Mas nessa 4ª edição, além da gente fazer todas essas mudanças, eu queria colocar foto colorida de rocha. Não adianta botar foto preto e branco de rocha, porque não vai aparecer as características. E aí o grande desafio foi fotografar as rochas. Né? É bom salientar para os nossos ouvintes que esse livro, ele além de ter fotos internas, ele é acompanhado, né, de um fascículo, um encarte colorido com uma qualidade de impressão um pouco melhor. Exato. Também para dar o destaque dessas características que podem ser mais facilmente identificadas visualmente. Né? O detalhe da reimpressão da 5ª edição já foi incorporado nos capítulos as fotos coloridas. Que legal, né? Porque a outra vez veio separado. Bom, e daí, só para terminar o assunto das fotos, que é muito difícil, porque a luz estoura, porque os minerais brilham diferentes na rocha. Eu tive a colaboração de um grande amigo, fotógrafo, que é professor aqui da universidade também. É um fotógrafo profissional, Patrício Orozco Contreras, ele que me ajudou. Eu fui para a casa dele com uma caixa de rocha. No estúdio dele, a gente fez milhares de tentativas e assim ficaram aquelas fotos que eu acho que são maravilhosas. São muito boas mesmo, né? Então, tem o Vinícius também, do Arte Guareschi. Que nos ajudou na edição. Isso mesmo. Então, foi isso, assim, foi um convite do professor, é uma aposta, assim, né? Eu estava praticamente, a gente ouve a experiência que ele tem, eu estava começando, né? Então, aí de lá para cá, eu já estou quase me aposentando. Passa a bola para outra. Agora preciso um próximo para continuar. Então, mas foi a história da carreira, da vida da gente, né? Do que a gente tem trabalhado. E eu acho que essa interface a gente consegue trabalhar muito bem com as pessoas que entendem e veem a necessidade de conhecer a geologia e do que ela representa numa obra, mas ainda a gente continua com muitas pessoas que não têm essa visão. Então, também na vida da gente, na carreira da gente, é tentar mostrar e valorizar, né, essa que é uma profissão de investigação, né, da gente compreender os processos, os materiais e os processos, né? Então, eu dividi uma disciplina com um colega que tinha chegado novo, então ele me apresentava e dizia assim, professora Andréa, para ela, geologia é material, que é rocha, né? Usada como agregado na construção civil, e processo, que é o processo de erosão, de escorregamento. Então, é com isso que a gente trabalha, não é aquela geologia pura, né? Então, a gente vai se distanciando um pouco da geologia pura. Distancia, sim, bastante. Verdade. Mas é fundamental. Na primeira edição, eu botei uma frase que o diretor da editora gostou e está em todas elas aqui na final. É o seguinte, a geologia da engenharia é uma disciplina ponte entre duas áreas distintas, a geologia e a engenharia. Integra, portanto, o trabalho do geólogo e do engenheiro, conceitos e procedimentos que são óbvios para um, não são óbvios para o outro. Estou sem óculos. Quer que eu leia, de repente? Isso, porque é bem interessante, isso resume o trabalho da gente, é verdade. Vamos lá. Aqui, conceitos e procedimentos que são óbvios para um, não o são, entretanto, para outro. Em Introdução à Geologia da Engenharia, estudantes e profissionais do ramo, entre outros interesses, encontram um guia didático e uma fonte de consulta no qual se procura sintetizar os progressos de uma nova especialidade que se afirma. Então, é aquilo que o senhor falava antes, né? Que era foi um movimento, de criação e de afirmação, né? Para usar a mesma palavra ali, dessa nova área que estava despontando, que precisava de formação e que o nosso país, pelo próprio tamanho, eu fico imaginando os desafios que se encontram, eu acredito que eles não se repitam muito.
Então sempre tem um caráter de ineditismo, tu vai abrir um pedaço, né, um veio na terra, alguma coisa, o que vai encontrar ali? Vou citar um exemplo assim que ficou famoso na barragem de Tucuruí. Tucuruí tinha eles chamavam canalículos, que eram uns canais, que, claro, para uma barragem aquilo é fundamental, porque a água vai escapar por ali. E ninguém sabia de onde é que vem esses canalículos, como é que tem esses canaizinhos, até que descobriram restos de formiga. Concluíram que é uma coisa antiga, provavelmente era uma área até mais seca, que essas formigas, termitas, grandes, fizeram formigueiros que iam até uma profundidade grande, que hoje não acontece mais. Mas é uma coisa que eu acho que em nenhuma outra parte do mundo se encontrou uma coisa assim. E de característica meio pré-histórica, assim, imagina? Meio pré-histórica, exatamente. Mas era fundamental, porque se não tapasse aqueles buracos, a água se ia. Tinha uns funilzinhos ali embaixo. Falasse que justamente o Brasil é tão grande que apresenta assim, uma diversidade de situações enormes que a pessoa tem que estudar muito bem, e isso tudo entra na experiência que vai de geologia e de engenharia. São questões muito investigativas, muito né? investigativas. Você precisa muito de investigação. É verdade. E para compreender. E dentro dessa, agora indo... Bom, a gente já está falando no livro também, né? Enfim, mas considerando assim essa parceria de vocês, né? Sim. Que características, até para os estudantes que nos ouvem, assim, que características tu reconheceu na professora Andréia que fez com que considerasse que ela seria uma boa parceria, uma parceria longeva, né? Dentro dessa, assim, de alguém que vai de fato encampar com interesse, né? Dando continuidade ao trabalho. Por sinal, quando eu estava saindo, ela estava chegando, estava até como... Tu entrasse como... Substituta. Um ano, né? Aí mas eu fiz concurso para sua vaga. Isso. Mas eu vi assim que era uma pessoa interessada, e ela que estava lecionando essa parte, então, de geologia e de engenharia, seria a pessoa natural para continuar esse trabalho aí. E realmente continuou e teve uma contribuição bem importante, grande. Até pelo número de páginas dá para ver que a quarta e a quinta edição foram mais grossinhas. Assim, tem quase 500 páginas, 400 e tal. Verdade. Então é uma contribuição. E eu lembro, nessa última edição, nós acrescentamos um capítulo que era... Vou pegar bem aqui. É sobre mais para cidades. Porque uma das preocupações que eu sempre tive era o seguinte, como eu falei antes, a grande experiência da geologia e da engenharia foi adquirida na construção de grandes barragens. Então, uma grande obra é uma situação. Pequenas obras, vamos dizer, uma prefeitura, enfrenta que problemas? Problemas bem simples. É uma estrada de terra, erosão em alguma coisa, assim por diante. Então, aqui foi o capítulo 16, interação da drenagem urbana com o terreno. Não sei se já notaram que muitas vezes no meio do asfalto assim da rua tem um buraco. Como é que apareceu aquele buraco ali? Normalmente é uma canalização que tem por baixo, houve uma erosão interna e aí cai aquilo. Então, se o construtor, vamos dizer, no caso a prefeitura, ligada a essa construção, não estiver atenta para essas canalizações, muitos problemas podem surgir. E surge, normalmente sim, né? Então, é uma visão diferente, assim, como a gente está fazendo um livro para engenharia e também para geologia, nos cursos de geologia tem essa disciplina, né, geologia de engenharia, também tem que saber informar o que interessa para a engenharia ou não. O engenheiro tem que saber o que ele precisa da geologia. E então, vamos dizer assim, o mais comum são esses probleminhas pequenos que qualquer prefeitura enfrenta. Erosão, manutenção de estrada. Uma coisa que é importante assim na geologia de engenharia é que um geólogo ele enxerga o problema de uma forma mais abrangente, ele consegue
dar o diagnóstico de onde está vindo aquele problema, o que está causando. O engenheiro, quando ele é chamado, um exemplo, assim, um escorregamento numa estrada, ele vai ali, olha aquele local, ele quer resolver aquele problema daquele escorregamento de forma pontual. Na geologia, não, a gente quer entender e a gente passa isso para projeto, por exemplo, de onde está vindo a água que causou esse escorregamento? É só aqui ou tem outras áreas próximas que pode acontecer a mesma coisa? Então, a gente foi treinado, né, por causa da profissão, a esse olhar muito mais abrangente, a conseguir entender que esse problema é muito mais do que só aquilo ali. Aquilo ali é só uma consequência de coisas maiores que estão causando isso. O exemplo que eu dou agora, que todo mundo... Lajeado foi um exemplo, né, com as inundações. Lajeado, Mussum, Encantado. E aquele escorregamento gigante, né, lá em Gramado, né, também. Então, tudo isso envolve a geologia e a engenharia, né, cada um nas suas E esse exemplo que tu estás dando justamente contribui para haver uma prevenção possível. Essa visão mais abrangente permite que haja uma prevenção, um planejamento preventivo. Antes que aconteça um escorregamento ou qualquer outra coisa, já dá para prevenir. Olha, aqui tem perigo de... Aí entrar aquela outra área que vocês estão fazendo, que é de áreas de risco, né? A área de risco é justamente isso. A gente vai trabalhar junto com a engenharia também. A geografia, a geologia, a engenharia. Então, a gente vai mapear, por exemplo, a gente tem aqui em Santa Maria muitos locais que tem escorregamento de margem de arroio, de arroio, né, como a gente fala aqui, e que moram as pessoas. Aí de invasão, né? Eu vou dizer por que vai acontecer, quem vão ser as pessoas atingidas, e vai ter uma intervenção no caso de sugerir uma solução da engenharia. Mas com base no quê? Com base no que a gente diagnosticou. Né? A extensão disso. Aí vai ter o professor da engenharia, o professor Rinaldo, que vai participar com a gente, que vai sugerir algum tipo de obra de contenção ou um retaludamento, alguma coisa que vai melhorar aquele local. E agora esse plano municipal de redução de risco, como o Ministério das Cidades quer, vai ter que ter, além da sugestão da obra, um custo aproximado. E isso vai ajudar as prefeituras na captação de recurso, né? Porque é tudo via projeto e, né, recursos de diferentes órgãos e ministérios, né? Então, isso é um trabalho super integrado, né? É uma visão bem sistêmica que tem que ter de várias estruturas. Então, geografia, geologia, engenharia civil. Então, vai ser um trabalho bastante legal. É isso que o professor Maciel falou antes, que a prefeitura vai enfrentar problemas pequenos entre aspas, mas às vezes é um acúmulo de probleminhas que não acabam nunca, pela falta desse diagnóstico inicial, que nos remete lá ao início da conversa, que às vezes chega lá um projeto de obra, alguma coisa, que traz uma informação que às vezes nem é tão relevante em termos geológicos para aquelas condutas ali, mas está ali só meio para dizer que tem, para dizer que foi... Hoje em dia seria, imagino eu, aquela coisa que está na Wikipedia, né? Pega, recorta ali um pouquinho só para dizer que colocou, mas sem um profissional trabalhando junto ou fazendo o diagnóstico antes dessa etapa de chegar. E daí vira o que a gente chama aí comumente de apagação de incêndio, né? Tapa um buraco Santa Maria, quem mora aqui sabe, né? Que nós temos esses afundamentos agora com essas chuvas que tem acontecido com maior volume, né, de água. É isso, de uma hora para outra. A gente tem no próprio campus, no prédio que a gente trabalha, no 17, uma erosão do aterro está causando problema na estrutura do prédio. Né? Exato. Porque tem essas... Porque é um tipo movimento de terreno, de terra. geológico, né? Então, isso é próprio da rocha, é o que a gente pode esperar dela. Sim, né? Exato. A conduta dela a gente não consegue mudar, a gente só consegue adequar a nossa. Né? Como a gente vai tratar com ela, né? Amigável ou não. Deixa eu voltar ainda na organização do livro. Também foi fundamental o seguinte: quando nós começamos eu digo nós porque também tinha o professor Menegoto que lecionava para engenharia. Existiam duas disciplinas, uma no semestre que era geologia geral e no outro semestre geologia aplicada. Então a gente só ensinava geologia, separada a aplicação da geologia. Aí depois, com a reforma do currículo da engenharia civil, ficou um semestre só. Então eu tinha que juntar tudo, os conhecimentos
mínimos necessários de geologia para ver a sua aplicação. Mas no fim eu acho que ficou uma coisa melhor, porque, por exemplo, já quando eu falo de rocha, já falo sobre como é que é retirada essa rocha, como é que as características geotécnicas, o que o engenheiro tem que saber disso ou daquilo. Mas é um trabalho assim bastante custoso. A gente teve que adaptar o programa, que antes eram 2 disciplinas, numa só. E essa fusão eu acho que ficou boa, porque já mistura logo os conceitos de geologia e a sua aplicação. Sim, daí fica estabelecido já esse diálogo, porque eu acho interessante essa fala toda, da gente observar o quanto isso se reflete mesmo alguém que não é da área, consegue observar, né, essas situações todas que chegam a nós no dia a dia. Nós conversávamos, né, no programa anterior ali com os professores Robaina e Romário sobre essa coisa que é da área de invasão, né? É muito difícil, às vezes, para uma pessoa que não tem moradia, olhar um terreno que aparentemente está lá, como se tivesse abandonado, né? Ah, não é de ninguém, então eu vou fazer ali a minha casa. Só que muitas vezes ela se coloca num risco que ela não tem ideia de que quando acontece é o chão inteiro, é uma coisa assim, fora da proporção que a gente imagina, né? Esse relato aí do que aconteceu em Gramado, que eu acho que foi no fim do ano passado, né? Quer dizer, Gramado é uma cidade turística, com uma infraestrutura maravilhosa. Gigante, E quando eu vi as primeiras imagens, eu achei até que era montagem, eu achei que eram fotos de outros lugares que alguém tinha mostrado, dizendo que era dele. Porque a impressão que eu tinha era que tinha tido um terremoto. Um terremoto leve, né? Porque não tinha as casas caídas. Porque mas não era escorregamento normal. Porque justamente eram casas, assim, não aconteceram desabamentos, mas existiam realmente deslocamentos, rachaduras de metros entre... Movimenta tudo em conjunto. Exato. E, no entanto, eu penso que, então, de repente, não foi feito um estudo adequado, ou mesmo numa cidade que teria, né, uma infraestrutura para isso. Então, muitas vezes, né, a questão não é nem financeira, ou realmente essa falta da valorização. Eu acho que a Andrea está mais atualizada do que eu, mas eu acho que poucas cidades têm um estudo assim prévio, né? Até dos novos loteamentos. Parece que tem que ter uma obrigatoriedade de apresentar, né? Nos loteamentos novos. Sim. Não sei se é muito... O Plano Municipal de Redução de Risco agora, a gente vai mapear, mas não vai mapear risco 1 e 2, parece. Ainda está para tirar. Mas a gente pode indicar o que deve ter de estudo para a pessoa construir naquele local, né? O que ela tem que apresentar de estudo para isso. O problema maior que eu vejo é que, assim, quando a natureza, a geologia, ela não é pontual como é uma obra. Ela se mexer, por exemplo. O exemplo típico aqui de Santa Maria, onde era a Vila Oliveira, ali no Cadena, tinha muita inundação. Era um rio sinuoso. Então, para a água passar mais rápido, foi retificado o canal. Ele foi tornado retilíneo. O que acontece com a água? Ela passa mais rápido e ela não transborda, né? Então, ela passa rápido. Só que ela passa mais rápido, ela causa mais erosão. E ela deposita o que ela carregou para frente. É jusante. Então, aonde não tinha, que era jusante, começou a aparecer. Então, qualquer intervenção que você faz no meio ambiente... ele vai dar uma resposta. Então, por isso, sim, estudar só o local onde eu vou fazer a obra, às vezes não seja o suficiente. Você tem que estudar uma área maior. Os EIA-RIMAS, eles se propõem a fazer isso, mas não de uma forma mais detalhada, né? Então, quando o local indica esses estudos, eles têm que ser para uma área mais abrangente, né? Porque são as causas e consequências disso. Né? Aproveitando esse teu exemplo do Rio Cadena, eu me lembro que eu chegava a levar os alunos, mostrar o seguinte: algumas pontes ficaram com as fundações aparecendo, porque houve erosão muito forte. Então, são consequências, quer dizer, retificar o rio, não tem importância. Tem importância sim, ele vai ter uma consequência posterior. Vai mais adiante. E até onde tem alguma coisa que possa ser
Porque eu imagino, né, que numa situação dessa que está sendo citada de exemplo aí do rio, são coisas que dentro de um entendimento da vazão da física, né, isso é possível. É uma causa-consequência mais direta, mais primeira. Mas existem coisas que podem ser, talvez, de forma alguma, lá adiante, assim, porque a natureza funcionando assim, e achando seus caminhos, né? Isso não é imediato. Isso leva um certo tempo para acontecer, mas a gente pode prever. Isso vai acontecer. O caso dessa erosão era certo que ia acontecer. De analisar a complexidade ali da situação e os caminhos. A gente tem uma situação agora, voltando aqui para a universidade, né? A gente tem aquele arroiozinho que passa ali perto do posto de gasolina, que também ele tem uma vazão. Ele tem há algum tempo essa vazão. Agora, está causando uma erosão próxima aos prédios ali do CETISM. O próprio estacionamento do posto está caindo, né? Um lado, porque o rio está erodindo a margem. Vai acabar que vai cair um pedacinho ali, né? Mas por que isso está acontecendo agora? Porque na cabeceira desse riozinho, antes era mato, era, sei lá, vegetação. Agora abriram um condomínio gigante. Então, toda essa água de lá está sendo canalizada para esse arroio. Então, assim, a gente tem que ter um estudo e essas áreas de ocupação, a forma de ocupar o espaço, ela vai evoluindo. Então, a gente tem que ir sempre cuidando. Então, às vezes, o problema não é só ali no posto de gasolina, isso vem de outro lugar. De onde está vindo isso? Basta pegar as imagens aéreas do Google, voltar num tempo atrás, que tu está vendo como é que está se dando essa ocupação. Né? Então, isso tem consequência. Exato, a gente tem aqui em volta. Esse riozinho, ele é considerado área de preservação, né? Porque tem vários animais ali que convivem, né, em volta desse. Que ele já foi retificado também em alguns pontos. E aí a gente, aí traz outras questões, mata ciliar e outras coisas que fazem com que ele vá sendo, a ausência desses elementos faz com que ele vá sendo tipo desbastado, né? E com essas chuvas mais fortes também, já aconteceram algumas... Porque ele vai passando atrás do hospital, hospital universitário. Então, também, quem circula por lá e observa coisa de 10 anos para cá, faz 15 anos que eu estou na UFSM, e a gente percebe como isso... Como ele já mudou, como ele se... vamos dizer assim, que ele se alargou. E daqui a pouco a gente pensa, será que a pontezinha que une os dois lados vai estar com as partes ali aparecendo, né? Fazendo as suas fundações à mostra, porque pode acontecer, né? Mas... É um exemplo aqui com a gente, né? Aqui com a gente. É verdade. Nós estamos indo aqui para os nossos minutinhos finais. Alguma palavra, alguma coisa que eu não tenha perguntado, fiquem à vontade aí para dizer se o que estão fazendo de pesquisa atualmente, se a professora Andréia está com atividades ali no laboratório, algum contato, isso. A gente está dando início agora em março, né? A gente começou em março, o Plano Municipal de Redução de Risco, né? Vai ser um projeto de 1 ano e meio para o Ministério da Cidade, Secretaria de Periferias, com a parceria de um comitê municipal, né, de secretários da gestão municipal, com os nossos alunos de mestrado e doutorado, né? Então, a gente pensa de mais pessoas, né, aprenderem a fazer isso, a multiplicar esse conhecimento, né? E dar continuidade também, né, a outras edições futuras aí do nosso livro. Quem sabe? Quem sabe? Professor... Não, eu atualmente estou aposentado há bastante tempo, eu não estou com atividade de pesquisa, nem de consultoria. Já fiz consultoria há bastante tempo até, mas atualmente não estou pesquisando, nem fazendo consultoria. Realmente estou aposentado. E faz muito bem. Merecida essa aposentadoria. Deixando para os novos fazerem essas pesquisas. E nas suas horas vagas, assim, dá vontade de... observar alguma coisa, fazer dentro de casa, assim. Isso é um vício que fica, né? A gente fica sempre observando e vendo o que pode fazer, o que pode melhorar.
Essa é coisa de geólogo, né? Todo mundo está passeando, tirando foto de shopping e coisa, e a gente tirando foto de pedra, de morro. De barranco, coisa assim. E sempre fica. Esse é um vício. Viagens, é um vício. Fica. Um bom vício. Não é tão simples também, né? Exato. Uma vida dedicada, né, ao estudo também. Não consegue se desligar. Mas é bom. Eu acredito também que é uma coisa, tem coisas que nos constituem, né? Então, que bom uma vida inteira trabalhando com algo e hoje ainda isso lhe traz satisfação. Então, sim, com certeza. Traz satisfação, sim. Falar sobre o tema, né? Então, isso é muito importante. Muito legal. Mesmo de falar sobre o tema de geologia, aplicações em várias áreas, isso aí interessa. É bom. Muito bem. Agradeço muito a presença de vocês aqui, ficarem um pouquinho aqui conversando. Tá. Sejam sempre bem-vindos e, na medida do que puderem contar conosco, né? Estamos aí sempre ao dispor para outras investidas agora. Talvez aí que vamos fazer algo sobre a cartografia aqui de Santa Maria, né? Atualizar um mapa, vamos... projetos futuros, quem sabe, né? Isso. E porque você... tem procura, então acho bom fazer. Claro, nós vamos fazer sim, vamos disponibilizar aí algum material, porque falávamos antes sobre democratização de certos conhecimentos. Sim. Se são materiais didáticos que foram feitos lá nos anos 90, sim, né? Então, e até hoje tem procura, então... Se tem procura é porque tem interesse. Claro, né? E tem valor de conhecimento, né? A gente não pode deixar isso se apequenar dentro do nosso escopo, se for possível ampliar, né, o acesso, tanto melhor, né? Então, agradeço muito. Um prazer. Muito obrigada. Obrigado. E você que nos escutou aí, um abraço. Vamos conversando, temos aí... A gente, infelizmente, está passando aí por um processo de estado de greve, né? Mas conte conosco, estaremos aqui na 107.9 na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.